aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toim, dá aquele joinha e clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre o material apostilado de matemática da nona semana do segundo ano do ensino médio, que foi disponibilizado lá na plataforma Aprendizagem Conectada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Bom, como visto, né, nas aulas anteriores, nós estamos estudando análise combinatória, nós vimos fatorial, permutação, né, e agora nós vamos adentrar de um conteúdo, né, arranjos e combinações. Então nós vamos estar fazendo arranjo e combinações. Em alguns problemas vai ficar meio confuso. Qual que eu uso? Se é arranjo ou combinações? Aí eu vou estar explicando no decorrer da aula como diferenciar probleminhas que envolvem arranjo e probleminhas que envolvem combinações. Vamos lá? No material anterior, vimos, né, a parte 1 sobre o sequenciamento, que é a leitura do genoma de um organismo. E diante o exposto, notamos que para compreender o processo de elaboração de vacinas com o intuito de combater o coronavírus, seria preciso entender sobre o conceito de análise combinatória, que pode facilitar os arranjos e combinações em cada situação necessária à compreensão da síntese de proteína relacionada. Considerando a análise combinatória como ferramenta para esse processo de entendimento, iniciamos estudos referentes ao termo fatorial e contagem, princípio fundamental da contagem e fatorial, como expliquei anteriormente lá nos vídeos das aulas anteriores. A compreensão desses termos são necessários para que possamos aprofundar nossos conhecimentos referente aos arranjos e combinações, que estudaremos nesta parte 2. Ao longo dessa sessão, N e P representam inteiros não negativos, então a gente só vai trabalhar com números, né, inteiros positivos, lembrando que o P é a quantidade na verdade, a ordem de agrupamento, quantos que a gente vai agrupar, se é 3 a 3, se é 4 a 4, e lembrando que N será o total de algarismos, será o total de pessoas, e lembrando que P é uma parte, é o agrupamento que eu estarei fazendo aí. Vamos lá? Então, pessoal, tem duas fórmulas. Tem a fórmula aqui do arranjo, tá? Aqui nós temos a fórmula do arranjo, N fatorial sobre N menos P fatorial, que é a fórmula do arranjo. E temos a fórmula aqui, né, da combinação. É parecida com a do arranjo, né? Na verdade, é o arranjo dividido pelo fatorial de P, né? Então, nós temos aqui, ó, o que acrescentou? Somente o P fatorial. Então, N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Professor, tem como resolver os probleminhas de arranjos e combinações sem uso das fórmulas? Sim, eu vou estar explicando também os dois métodos que você pode usar aí para resolver probleminhas de arranjos e combinações sem o uso da fórmula, sem recorrer, né, ao uso da fórmula. Aí vai ficar a critério de cada um, tá? Eu vou explicar os dois métodos pelo princípio fundamental da contagem e usando fórmulas do arranjo e da combinação. Então, começamos procurando, né, a entender os arranjos. Para isso, utilizaremos todas as ferramentas que aprendemos nas primeiras apostilas. Vejamos a definição de arranjo. Arranjo simples de N elementos distintos, é o total de elementos, né, tomados P a P, em qualquer maneira de listar ordenadamente, né, P elementos, tomados dentre os N elementos dados. Então, o que a gente vai fazer? Existe um total de elementos e a gente vai fazer agrupamentos, né, tomados P a P. Depois a gente vai entender melhor com números, né? Com números fica bem mais prático a compreensão do arranjo. Muito bem, então, pessoal, aqui ele já traz um exemplo. Ó. Quantos números de 3 dígitos distintos podemos formar, nos quais seus dígitos, né, são tomados do conjunto A? Tá vendo? Aqui nós temos um total de elementos no conjunto A, vai do 1 até o 7, nós temos 7 elementos, e eu vou agrupar eles, né, 3 a 3. Então, a gente vai fazer o quê? O arranjo, né, de 7 elementos tomados 3 a 3.
Mas para isso, eu organizei todos os exemplos, tá? De arranjo e todos os exemplos de combinação no PowerPoint para ficar bem mais dinâmico, para melhorar aí a compreensão de todos. Bora lá então resolver esses exemplos lá no PowerPoint? Acompanha. Bom, pessoal, eu peguei todos os exemplos que vocês, né, que tem lá na apostila, e aí coloquei no PowerPoint para ficar bem mais dinâmico e bem mais compreensivo como resolver problemas que envolvem arranjo e combinações. Vamos lá? Primeiro exemplo. Nós temos aqui quantos números de 3 dígitos né, distintos podemos formar nos quais seus dígitos são tomados do conjunto A. Então eu vou formar números que tem que ter 3 dígitos deste conjunto aqui. Eu tenho quanto aqui? 7. Agora, esse problema é de arranjo ou de combinação? Como que eu identifico? Porque são parecidos, né, às vezes, né? Como que eu identifico se é arranjo ou combinação? Primeiro você vai fazer o seguinte, ó, você vai verificar se a ordem dos elementos tem importância. Tá vendo que eu escrevi aqui um número qualquer, né? Peguei ali o 123, só um exemplo, né? 123. É totalmente diferente. Agora, se eu permutar, pegar e trocar o 2 e o 1 de lugar, tá vendo? Eu troquei, ó. Troquei de lugar. A hora que eu faço essa troca, né, da ordem dos elementos, o que que aconteceu? Alterou? Sim, né? Tem importância, então, nesse caso? Tem. Tem importância. A ordem, nesse caso aqui, tem importância, porque o 123 é um número totalmente diferente de 213. Então, ele interferiu no resultado. Se interfere, é o quê? É arranjo. Tá? Então, a gente percebe que a ordem dos elementos tem importância, portanto, é um problema de arranjo. Vamos lá, primeiro modo eu vou ensinar vocês a resolver usando a fórmula. Para isso, nós vamos anotar o quê? O total de elementos, n igual a 7, e o agrupamento será o quê? Tomados, né? 3 a 3. Então, P é igual a 3. A fórmula do arranjo arranjo, né, de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. O que a gente vai fazer agora aqui, pessoal? Somente substituir aonde está n, colocar 7, e aonde está p, colocar 3. É só fazer isso. Vamos lá, ó. Mantém aí a mesma estrutura, tá, da fórmula. n, 7, p, 3. Tá vendo? Eu substituí, ó. N fatorial, aqui ficou 7 fatorial. N menos p, ficou 7 menos 3 fatorial. Agora, o que a gente faz? Primeiro, nós vamos resolver o que está entre parênteses. Então, nós vamos manter a mesma estrutura e resolver o que está entre parênteses. Então, fazendo ó, 7 menos 3 é quanto? 4. Então, ficou 7 fatorial sobre 4 fatorial. E agora, como nós aprendemos nas aulas anteriores, nós vamos abrir o 7, né, fatorial, até chegar onde? No 4 fatorial. Vamos lá? Abri aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parei no 4 fatorial. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente simplificar, o famoso cortar, né? Então, fazendo isso, sobrou somente quem aqui? 7 vezes 6, né? Vezes 5. Vamos lá? Então, o arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3 é igual a 7 vezes 6 vezes 5. Multiplicando isso, nós vamos obter o quê? 210, né? 7 vezes 6 vezes 5, nós vamos obter 210. Bom, tem outro modo de resolver, que é usando o princípio fundamental da contagem, tá? Sem o uso da fórmula. É um processo mais rápido, mas o importante é que você aprenda a calcular, independente se vai memorizar a fórmula, né? Ou simplesmente usar o princípio fundamental da contagem sem a fórmula. O importante é que você aprenda a calcular, beleza? Então vamos lá. O número de 3 dígitos, né? Ele tem unidade, dezena e centena. Agora, eu vou escolher para cada uma dessas casas aqui, ó, nós vamos ter um total de possibilidades no início de quanto? De 7. Então, eu tenho 7 possibilidades aqui para centena. Vamos começar pela centena. Eu tenho 7 possibilidades de escolha. Eu posso iniciar com 1, com 2, com 3, com 4, 5, 6 e 7. Não tem problema, né? Então, se eu já usei 7, né? Dessas 7 possibilidades, eu já usei uma para cá, né? Então, me restou quanto? 6 possibilidades para dezena e 5 possibilidades para unidade. Então, isso aqui são as possibilidades. O que a gente vai fazer aqui? Simplesmente, né, multiplicar. Pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar.
Então, quanto que é 7 vezes 6 vezes 5? Igual a 10. Fácil e rápido, né? Bom, o importante é que você aprenda a calcular aí. Não importa se é do primeiro módulo ou do segundo. Vamos para o próximo exemplo? Exemplo 2. Calcule o valor do arranjo. Então, aqui ele já deu o arranjo, né? Ele já está pedindo para você calcular o arranjo. Tá? O arranjo de 12 elementos tomados 4 a 4. Então, aqui você vai simplesmente usar a fórmula, né? Ou o princípio fundamental da contagem. Ah, professor, esse problema é arranjo ou combinação? Ele já deu aqui, ó. Tá vendo? Ó? É um arranjo, não precisa nem ficar fazendo comparação, né, das ordens dos elementos. Só faz isso quando for problemas, situações problemas, né? Primeiro modo, usando a fórmula. Total de elementos é 12 e o P, né, é igual a quanto? 4 elementos. Bom, substituindo esses valores na fórmula, nós temos o seguinte, ó. N é 12, aqui ficou N menos P, então ficou 12 menos 4. Agora nós vamos resolver primeiro Qn de novo, primeiro parênteses, mantendo toda a estrutura, né? Ficou 12 sobre quanto? 12 menos 4, 8, né? Então ficou 12 fatorial sobre 8 fatorial. Nós vamos fazer o quê? Abrir o 12 fatorial até chegar onde? Até chegar no 8, ó. Aqui foi aberto, né? O 12 fatorial, 11, 10, né? 9, chegou no 8, simplifica. Quem que sobrou ali? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Fazendo agora essa multiplicação, nós vamos obter quanto? Que o arranjo de 12 elementos tomados 4 a 4 é igual a quanto? 11.880. Bom, segundo modo, pelo princípio fundamental da contagem, você vai fazer o seguinte, ó, é quantos? 4, né? Desses 12 eu vou fazer um agrupamento 4 a 4. Então, eu tenho aqui o 4 risquinho, né? Seja número, sei lá o que seja, né? Mas agora, quantas possibilidades eu tenho para essa primeira aqui? 12. Eu já usei uma, eu vou ter quanto para a segunda? 11. Na terceira, 10. E na última, 9 possibilidades. Basta fazer o que com essas possibilidades? Multiplicar, né? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vai resultar em quanto? Opa, tem um errinho aqui. É 11.880. Então, esquece esse 210 aqui, tá? Vai dar 11.880. Deu um erro aqui de digitação. Beleza? Vamos para a próxima. Problemas envolvendo, né, arranjo. Vamos lá, exemplo 3. Determina o valor de n na expressão. De novo, ele está usando o arranjo. Aqui já virou uma equação, pessoal. Tá vendo? É uma equação. Arranjo de n elementos tomados 2 a 2 é igual a 5n menos 8. Então, vamos lá. Vamos usar a fórmula do arranjo para resolver isso daqui. Então, isso aqui a gente tem que recorrer ao uso da fórmula. Tá bom? Vamos lá? Aqui está a expressão. Nós vamos colocar esse arranjo de n elementos, né, tomados 2 a 2 na fórmula. Como ficaria? Ó? N fatorial e n menos p. Então, na verdade, n fatorial permanece n fatorial e n menos p, no caso o p aqui é quanto? 2. Agora você mantém o igual, tá? E baixa esse 5n menos 8. Tá vendo aqui, ó? 5n menos 8. Agora, o que a gente vai fazer do lado esquerdo aqui do igual, né? No primeiro membro? Nós vamos abrir o n fatorial até chegar no n menos 2 fatorial. Vamos lá? Abrir o n fatorial até chegar no n menos 2 fatorial. O que a gente vai fazer com esses elementos do segundo membro? Deixar quietinho, tá? Do jeito que está. Ó, abrir o n fatorial, n, aí o próximo n menos 1, o próximo n menos 2, parou. Por quê? O que nós vamos fazer aqui? Simplificar. Igual a quanto? Mantém, né, o igual, né, 5n menos 8. Agora vamos organizar. Ficou quem que sobrou aqui? N vezes n menos 1, que é igual a 5n menos 8. O que nós vamos fazer aqui? Fazer a distributiva, né? A multiplicação ali, ó, n vezes n e n vezes 1. N vezes n, n quadrado, n vezes 1, né? N menos 1n, tanto faz, né? Igual a quanto? 5n menos 8. Ficou uma equaçãozinha de segundo grau. Agora, basta organizar, né? Fazer ela ficar igual a zero. Vamos organizar, trazer esse 5n para o primeiro membro e esse 8, né, também para o primeiro membro, para ficar igual a zero. Fazendo isso, ó, lembrando que o 5 está positivo, vem para o primeiro membro
negativo, o 8 que está negativo vem para o primeiro membro positivo. Organizei, e isso é igual a quanto? A zero, porque não sobrou ninguém desse lado aqui, né? Tá vendo? Vai sobrar o que aqui? Zero. Nada, né? Então, ó, n quadrado menos n menos 5n mais 8 igual a zero. Juntando esses dois termos aqui que são semelhantes, nós vamos obter n quadrado menos 6n, né? Eu devo um n e devo 5, devo quanto? Devo 6. Mais 8 igual a quanto? Igual a zero. Isso aqui ficou uma equaçãozinha de segundo grau. O que nós vamos fazer daqui? Simplesmente anotar os valores, né, dos coeficientes A, B e C. A é 1, está bem aqui do lado, né, do n quadrado. O B é o menos 6, é o que acompanha o n. E o C é o termo sozinho, né? É o 8, termo independente, né? Bom, agora nós vamos aplicar o quê? Calcular o delta, né? Aplicar a fórmula de base. Então, primeiro nós vamos calcular o delta. Eu calculo separado, tá? Principalmente quando vai fazer função do segundo grau, eu gosto de calcular ele separado, porque a gente tem uma análise muito boa do gráfico da função. Então, já é uma técnica, é o que eu uso, então, o cálculo separado. Outros calculam junto com a fórmula lá inteira, né? Bora lá. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, B, lembrando que é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado. Esse menos mantém da fórmula. O 4 mantém da fórmula. O A nós vamos substituir por 1, tá vendo? A. E o C nós vamos substituir por 8. Agora, primeiro nós vamos resolver o quê? A potência, 6 ao quadrado, né? Vai ficar quanto? 36. E depois nós vamos resolver tudo isso daqui, tá? Multiplicar tudo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, ficou menos 32, né? Então, 36 menos 32, o delta é igual a quanto? 4. Agora, nós vamos para a famosa, né, fórmula, né, de Bhaskara, né? Tá vendo? O pessoal calcula o delta aqui dentro, tá? Mas não tem importância. O importante é fazer o cálculo correto. Tá? Calcular separado, calcular tudo dentro da fórmula, tá? Não vai interferir em nada. Vamos lá. Vamos manter esse menos, né? Mantenho o menos da fórmula. No lugar do B, eu coloco o menos 6 entre parênteses, porque está negativo. Tá? Esse menos aqui, ó, é da fórmula. Tem que permanecer, mais ou menos. A raiz quadrada do delta, eu coloquei quem ali? 4. E 2 vezes A. Quanto que é o A? 1, né? Vai ficar 2 vezes 1. Bom, agora fazendo o joguinho de sinal, nós vamos ter o que aqui, ó? N menos, né? Menos vai ficar o quê? Mais 6. Raiz quadrada do número 4, 2, tá? Mais ou menos 2. E 2 vezes 1 embaixo fica 2. Lembrando, pessoal, que eu estou usando x, mas na verdade aqui é o quê? N, tá? É n, mas não tem importância. O importante é chegar no resultado, vai ser o n aqui, tá? Porque a fórmula formal vem o x, tá? Bom, agora o que a gente vai calcular? O x1. O x1 é só fazer 6 mais 2 e dividir para 2, né? 6 mais 2, 8 dividido para 2, quanto que é o x1? 4. Então, o n, na verdade aqui, né? O n pode ser 4 ou eu vou fazer o x2. 6 menos 2, dá 4 dividido para 2, 2. Então, o n, na verdade, ele pode ser o quê? Ele pode ser 4, né? Ou pode ser o quê? 2, tá? O n pode ser 4 ou 2. Beleza? Então, se eu substituir aqui o n por 4, vai dar certo o cálculo do arranjo. Se eu substituir também por 2, vai dar certo, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos ver um exemplo de combinação. Vamos lá, exemplo 4. Dentre um grupo, tá, de 7 pessoas, de quantas formas podemos montar uma equipe de 3 pessoas para realizar uma tarefa? Primeiro, lembrando, pessoal, que esses exemplos é o mesmo que está lá na apostila, tá? Que vocês estão aí acompanhando, impresso ou digital, tá bom? Vamos lá, ó. Primeiro, é probleminha. Professor, é parecido com arranjo. Como que eu diferencio? Primeiro, vamos analisar o seguinte. Tem 7 pessoas e eu vou, né, montar uma equipe que tenha que ter quanto? 3 pessoas, tá? Agora, vamos lá. Se eu escolho, por exemplo, o Antônio, o Eduardo e o Valdinei para formar uma equipe. Formou uma equipe, certo? Eu escolhi primeiro o Antônio, depois o Eduardo, depois o Valdinei. Formou uma equipe. Muito bem, é só um exemplo, tá, pessoal? Agora, se eu escolho o Eduardo primeiro, depois o Valdinei e depois o Antônio. Eu troquei as ordens, fiz de escolha, mas ficou a mesma equipe.
Tá vendo? A ordem aqui não tem importância. Ficou a mesma equipe. Então, se ficou a mesma equipe, a ordem não tem importância, tá? Eu escolhi primeiro o Antônio, o Eduardo, depois o Valdinei. Depois se eu escolho depois o Eduardo, o Valdinei e o Antônio, não é a mesma equipe? Então a ordem aqui de escolha não teve importância, né? Ficou a mesma equipe. Então, a ordem tem importância aqui? A ordem não tem importância. Por isso, né, que é um problema de combinação, tá? Então, vamos resolver pelo primeiro modo usando a fórmula de combinação. Primeiro anotar o total, né? N igual a 7 e o P, 3, né? P igual a 3. Então, eu vou fazer uma combinação de 7 pessoas tomados, né? 3 a 3. Então, vamos lá? Ó, esta é a fórmula da combinação, tá? É igual, né? É igual não, é parecida com a do arranjo. O que que acrescentou? Só o Pzinho aqui. O Pzinho vai aparecer, né, duas vezes aqui, P fatorial, beleza? Então, o que que nós vamos fazer? Simplesmente substituir o N por 7 e o P por 3. Simplesmente fazer isso. Vamos lá? Ó, aqui ficou combinação de 7 elementos, né? Tomados 3 a 3. Onde está N, eu coloquei 7. Onde está o P, eu coloquei 3. Tá vendo? Só fiz a substituição. Mais nada até o momento, né? Agora, nós vamos resolver primeiro o quê? Parênteses, sempre aqui primeiro, tá? Vamos manter todos os elementos aqui. Nós só vamos resolver 7 menos 3. Então, vai ficar 7 fatorial em cima. 7 menos 3 ficou 4. E esse 3 fatorial ficou aqui, né? Junto com o 4 fatorial, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o 7 fatorial até chegar no maior que está aqui embaixo. Que, na verdade, o maior que está no denominador é o 4. Então, eu vou abrir o 7 até chegar no 4. Ah, professor, mas se eu quisesse abrir o 7 até chegar no 3? Pode, tá? Pode fazer isso. Mas sempre a gente quer simplificar, né, esses números maiores para trabalhar com números menores, tá bom? Então, vamos lá. Abrir o 7 até no 4 fatorial, tá? O 4 fatorial eu mantenho ele. Porque eu vou fazer o que com ele? Cortar. E o que que eu fiz com esse 3 fatorial? Eu tenho que abrir ele para mim poder resolver. Beleza? Bom, então quem que ficou aqui? Combinação. Ficou 7 vezes 6 vezes 5. E quanto que sobrou embaixo? Quanto que dá essa multiplicação aqui? 3 vezes 2 vezes 1. 6, né? Agora multiplica em cima e divide por quanto? Por 6. Então nós vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 6, 30. 30, né, vezes 7, 210. 210 dividido para 6, 35. Então, eu consigo formar quantas equipes, né, montar quantas equipes? 35 equipes. 35 equipes, que tem que ter 3 pessoas, né? De um total de quantas pessoas que serão escolhidas? 7 pessoas. Muito bem. E o princípio fundamental da contagem, como que eu faço, professor? Primeiro, você vai escolher 3. Você tem 3, né? Você vai escolher 3 pessoas. É para montar a equipe. Então, nesse caso aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho para essa primeira escolha aqui, né? 7. Eu já escolhi uma pessoa, me restou quanto? 6, né? E me restou quanto para ocupar essa posição aqui? 5. Então, eu tenho quantas possibilidades ali? Ó? 7, 6 e 5. Mas agora, como que a gente vai fazer? É só multiplicar 7 vezes 6 vezes 5? Não. Aí você vai dividir, tá? Pelo 6, tá bom? Pelo 6 aqui. Por quê? Você tem 3 fatorial. É para você dividir por 3 fatorial. Então, você multiplica, tá? 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210. Aí você divide por 3 fatorial, tá? Você tem que dividir por 3 fatorial. E é quanto 3 fatorial? 6. Isso vai dar quanto? 35. No arranjo, a gente só multiplica e pronto. Aqui a gente tem que dividir pelo P fatorial. Tudo bem? Então, é o arranjo dividido por P fatorial. Fácil, né? Bom, próximo exemplo, 5, né? Em um campeonato de futebol com 6 times, cada time jogou exatamente uma vez contra cada um, né, dos outros. Quantos jogos aconteceram? Primeiro, tem 6 times. Vamos lá. Vamos verificar se a ordem tem importância. O time A jogou com o time B. É o mesmo que o B jogar com A. Então, aqui a ordem não tem importância também. Porque se o time A vai jogar com o B,
o B já jogou com A. Então, se eu trocar, ó, o time A vai jogar com o B. Aqui é time B versus o time A. Porque ele falou que só vai jogar uma única vez. Então, é o mesmo jogo. Isso caracteriza que é o mesmo jogo. Se é o mesmo jogo, eu troquei a ordem dos times, mas continua o mesmo jogo. Então, a ordem aqui não tem importância. Se não tem importância, o problema é de combinação. Primeiro módulo, pode usar a fórmula, anota as informações, n igual a 6, né? São 6. E para realizar um jogo, eu preciso de quantas equipes? De duas, né? No mínimo, duas equipes aí para realizar, né, um jogo. Então, agora nós vamos fazer o quê? Combinação, né? Vamos substituir n por 6 e p por 2, né? Vamos lá, ó. N eu coloquei 6 e no lugar do p eu coloquei quanto? 2. Fazendo isso, nós vamos ter quanto? 6 fatorial em cima, 6 menos 2 ficou 4, 2 fatorial. Agora eu vou abrir o 6 fatorial até chegar onde? No 4, tá vendo? Abrir até chegar onde? No 4 fatorial. Muito bem, agora quem que sobrou? 6 vezes 5 e 2 vezes 1. 6 vezes 5 sobre quanto? Quanto que vai dar embaixo aqui? 2, né? Então 6 vezes 5 é quanto? 30 dividido para 2 dá quanto? 15. Então quantos jogos acontecerão aí? 15 jogos. Então, com 6 times, né, jogando exatamente uma vez, né, um contra o outro, eu consigo obter quantos jogos? 15 jogos. Ok? Bom, pelo princípio fundamental da contagem, aqui, para o primeiro jogo, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 6. Para o segundo time, vai me restar quanto? Se eu já escolhi um, né, um desses 6, me restou quanto? Possibilidade de escolha? 5, né? Então, basta fazer o que ali? 6 vezes 5 e dividir por 2 fatorial, porque para realizar o jogo precisa-se de 2 times. Então, eu divido por 2 fatorial. 2 fatorial é quanto? 2. Bom, deu quanto? 15, o mesmo resultado. Beleza? Fácil, né? Bom, agora aqui, ó, um professor elaborou uma lista de exercício com 10 questões e pediu que um estudante escolhesse 7 delas para resolver. De quantas formas o aluno pode escolher o conjunto de questões que vai resolver? Muito bem, vamos só fazer um exemplo aqui. Se ele escolhe a questão A primeiro e depois a questão B. Depois ele escolhe a B e se ele preferir escolher primeiro a B e depois a A. Não é o mesmo conjunto de questões? É o mesmo conjunto de questão. Então, não vai interferir, tá? Se ele escolheu a questão A, depois escolheu a questão B, ou primeiro ele escolheu a B e depois a A, não é o mesmo conjunto de questão? É o mesmo conjunto de questão. Se é o mesmo, isto é o quê? A ordem dos elementos de escolha não tem importância. Se ele escolheu primeiro a A, depois a B, ou primeiro a B, depois a A. Então, se não tem importância, é o quê? Problema de combinação. Primeiro modo, números, né? Quantas questões ali? 10 questões, tá? E ele vai escolher quantas dessas 10 para fazer, né? Para realizar as tarefas? 7. Agora nós vamos fazer a combinação de 10 elementos tomados, né? 7 a 7, substituindo n por 10 e p por 7, está aqui. Nós vamos resolver primeiro esse parênteses, 10, né, menos 7, vai ficar quanto? Em cima fica 10 fatorial, 7 menos 10, 3, e esse 7 fatorial mantém. Muito bem, agora nós vamos abrir o 10 até chegar em quem? Até chegar no 7. Abriu 10 fatorial, chegou no 7, parou, porque eu vou simplificar com esse 7 fatorial. Agora aqui embaixo, ó, quem que sobrou? 3 vezes 2 vezes 1, porque é 3 fatorial. Quanto que é 3 fatorial? Né? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, em cima vai ficar somente quem? 10 vezes 9 vezes 8. E embaixo vai ficar quanto? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Agora, multiplicando aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8, nós vamos obter quanto aqui? 720. Dividido para 6, vai dar quanto? 120. Então, 720 dividido, né, para 6, 120. Ok? Bom, pelo princípio, né, fundamental da contagem, primeiro, eu vou ter quantas? 10 fatorial, né? 10 vezes 9 vezes 8, né? Porque eu vou fazer um agrupamento de quantos aqui? Quanto que é?
10 menos 7 não é 3? Então me sobrou apenas 3 aqui, ó, tá? Para escolher. Então 10 vezes 9 vezes 8 vai dar quanto? 720. Divide por 3 fatorial, que vai dar quanto? Vai dar 6. Isso vai dar quanto no final? 120. Tá? Então, ó, qual é a diferença de 10 menos 7? Né? 3. E aí você divide por 3 fatorial. Tudo bem? Beleza? Próximo. Exemplo 7. Em grupo de 15 pessoas, existem 5 médicos, 6 advogados e 4 engenheiros. Quantas comissões de 7 pessoas podem ser formadas? Cada qual constituída de 3 médicos, 2 advogados e 2 engenheiros. Bom, primeiro, o total é 15 pessoas, né? 5 médicos, 6 advogados e 4 engenheiros. Primeiro, vamos verificar. A ordem aqui é combinação, porque não tem importância. Se eu escolho, por exemplo, o engenheiro A e o engenheiro B, ou escolho o engenheiro B primeiro e o engenheiro A depois, é o mesmo grupo, né? É a mesma comissão, tá? Então, a ordem de escolha aqui não tem importância, tá? Quem vai escolher primeiro o A, o B, ou B, o A, vai ficar o mesmo grupo. Então, não tem importância. Então, se não tem importância a ordem dos elementos, é um problema de combinação. Então, vamos lá. Primeiro, temos 5 médicos para escolher apenas quanto? Então, de 5 médicos, eu vou escolher quanto? 3. Então, eu vou fazer a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. O outro, eu tenho 6 advogados para escolher apenas 2. Então, a combinação é de 6, né, elementos tomados, né, 2 a 2. E a outra combinação, eu vou ter o quê? Temos 4 engenheiros para escolher apenas 2. Então, é a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Então, eu vou fazer a combinação do médico, dos advogados e dos engenheiros. E aí, depois, multiplicar tudo isso. Vamos lá? Primeiro, fazendo a combinação aqui dos médicos. Combinação de 5, né? Tomados 3 a 3. 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, sobre 3 fatorial. Resolvendo o primeiro exemplo, primeiro parênteses, nós vamos ter o que ali? 5 menos 3, né? 2. Agora nós vamos abrir o 5 fatorial até chegar onde? No 3 fatorial. Chegou no 3 fatorial, cortou. Ó, 5 vezes 4, 20, dividido para 2, vai dar quanto, né? Ó, 5 vezes 4 vai dar 20, 2 vezes 1 é 2, dividido para 2 vai dar quanto? 10. Então, eu consigo formar 10, né? Somente com o grupo de médicos, tá? De médico, eu consigo fazer 10 comissões para o grupo de médico. Bom, o próximo, temos 6 advogados para escolher apenas 2. Nós vamos fazer a combinação, né? De 6 tomados, né? 2 a 2. Então, nós temos aqui, ó, 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial, sobre 2 fatorial, igual. Resolvendo o primeiro parênteses, nós temos 6 fatorial sobre 4 fatorial, 2 fatorial, né? Sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Abrindo 6 até no 4, cortou. Agora nós vamos resolver a multiplicação, né? Vai ficar em cima 6 vezes 5 e aqui embaixo sobrou quem? 2 vezes 1, 2, né? Então, ó, 6 vezes 5 sobrou em cima. Vai dar 30 dividido para 2. Vamos obter quanto? 15, né? Agora dos engenheiros, fazendo a combinação, nós temos, ó, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Resolvendo o primeiro parênteses, nós vamos ter, ó, 4 menos 2, sobrou 2. Esse 2 mantém, tá aqui. Agora eu vou abrir o 4 até chegar em 1, né? 2 fatorial, né? Então nós vamos abrir 4 até chegar no 2 fatorial, cortou. O outro 2, né, eu tenho que abrir, né, em fatorial. Agora vai ficar quanto ali, ó? 4 vezes 3, 12, dividido para 2, né? Porque embaixo, ó, 2 vezes 1, 2, né? Dividido para 2, nós temos quanto? 6. Então, para só as combinações, né, das comissões de médico, eu tenho 10. Dos advogados, eu tenho 15 comissões diferentes. E combinações aqui de comissões de engenheiro, eu tenho 6. Agora, o que eu faço para juntar tudo isso para gerar uma comissão que tem que ter 3 médicos, 2 advogados e 2 engenheiros? Basta multiplicar todos, né? Nós vamos fazer o que aqui, ó? O número de comissão será dado por... Você vai pegar a combinação dos médicos, você fez separadamente, multiplicar pela combinação, né, dos advogados e multiplicar pela comissão que foi formado, né,
a combinação dos engenheiros. Nós vamos fazer, então, 10 vezes 15 vezes 6. Resulta em quanta? 900 comissões diferentes. Então, em um grupo de 15 pessoas, né? 5 médicos, 6 advogados e 4 engenheiros, quantas comissões de 7 pessoas podem ser formadas? Cada qual constituída de 3 médicos, 2 advogados e 2 engenheiros. 900 comissões de 7 pessoas eu consigo formar. Beleza? Bom, pessoal, voltando agora aqui para a apostila, você tem aí, né, atividades para realizar. Lembrando que na atividade 2 envolve o quê? Combinações, né? Você pode ler o probleminha aí e verificar que são combinações. E na atividade 1 aqui, que vocês estarão resolvendo aí, está envolvendo o quê? Arranjo, beleza? E lá no final da apostila tem o que lá? Um desafio, né? Que vai ter problemas envolvendo o quê? Envolvendo combinações e arranjos, beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo de arranjo e combinação. E até a próxima. Fica todos com Deus. Fui!